DOC.com. Você bem informado. Está no ar o programa DOC.com, jornalismo com responsabilidade. Hoje vamos dar sequência à nossa série de entrevistas com candidatos a prefeito de Ponta Grossa. Depois de ouvirmos Márcio Paulic na semana passada, hoje será a vez de Christopher Banac, do PCB, que vai falar para a gente sobre o seu plano de governo, suas propostas aí para a prefeitura de Ponta Grossa. Além da entrevista com o Christopher Banac, vamos entrevistar a diretora de comércio da ACPG, Flávia Barrichello, que falará para a gente a respeito de uma nova campanha da ACPG para estimular o comércio local. É um instante só, não saia daí. DOC.com, você bem informado. Estamos apresentando DOC.com. Voltamos a apresentar DOC.com. Entrevista. Estamos de volta com o programa DOC.com, agora com uma entrevista com a diretora de comércio da ACPG, Flávia Barrichello, que vai falar pra gente a respeito da campanha de estímulo ao comércio local. Boa noite, Flávia. Boa noite, como está, Eduardo? Prazer estar em seu programa aqui, colocando para o público em geral esse nosso programa, né? É mais do que uma campanha, é um programa de fidelização do comércio. Pois é, eu gostaria que começasse falando mais a respeito dessa campanha, desse programa de fidelização do comércio, como você bem falou, que visa estimular o que é daqui. Viver aqui, comprar aqui, deixar o nosso comércio forte, a nossa cidade forte, né? A gente sabe que o fortalecimento de qualquer município vem através da geração dos impostos, das gerações dos recursos do próprio município. Então, por que nós abrimos divisas para outros municípios, né? Vamos deixar aqui o que se produz aqui, nós convivemos e esperamos que o retorno venha daqui. Então, nós temos que fortalecer o nosso comércio, né? E quando eu digo que é mais do que uma campanha, é porque a campanha é muito pontual, né? É uma campanha de Natal, é uma campanha de Dia das Mães, é um liquida. Sim. E esse não, esse é um programa que tem uma durabilidade muito longa, né? Ele está iniciando, está nascendo agora, então é um programa de fidelização dos consumidores junto ao comércio local, aonde o comerciante tem a oportunidade de conhecer realmente o seu público. Então é uma fidelização de ambas as partes. É muito bacana esse nosso projeto. E como que se deu, assim, como que se pensou, né, essa fidelização? Eu vi que tem a questão de tickets VIPs, esses atrativos, né, para que o cliente volte, retorne sempre na loja para ir acumulando, é isso mesmo? Exatamente. O programa foi desenhado através de muita conversa, de pesquisa, junto com o comércio de uma forma geral. O que eles achavam das campanhas, qual era a grande dificuldade do comércio, o que eles esperavam realmente. Foram feitas 3 reuniões antes de se fechar esse programa, junto com o comércio local, onde foi aberto para todo o comércio participar, né? Então foram mandados e-mails, foram mandados convites, nós passamos, a CPG, seus colaboradores foram arduamente assim, prontos para passar pelos principais centros comerciais, entregando em mãos, e todo mundo recebeu, todos os associados receberam o e-mail marketing convidando para as reuniões. E através dessas conversas, desse bate-papo informal que houve dessas reuniões, a gente foi ouvindo a campanha assim, eu preciso disso. E aí a FACIAP, junto com a G2, que são os grupos que estão gerindo junto conosco esse programa, nos apresentaram essa nova forma, né, de fidelização. Então nós vimos que era do comerciante, do comércio em geral, vamos deixar o nosso dinheiro aqui, o pessoal sai para comprar fora, como que a gente vai fazer para segurar esse pessoal aqui? E veio de encontro. Quando a FACIAP nos trouxe esse molde de programa, nós pensamos, não, é isso que nós precisamos, algo de vida longa, né? Que não seja pontual para aquele momento, né? Ou momento de Natal, ou de Dia das Mães, para realmente fidelizar. E bem como você falou, via internet, né? A gente acessa o site www.viva aqui, compra aqui e acaba entrando e interagindo com o programa, né? São VIPs que você troca a cada R$20 de compras, a cada R$40 você ganha um VIP, depois a cada R$10 mais um.
e cada VIP você vai e se cadastra, né, naquela loja, com o teu CPF, e o teu CPF pode haver cadastro para todas as lojas da cidade que estejam participando. E o que é bacana é fidelização, é premiação, todo mundo sai premiado, não tem um vencedor. Somos todos vencedores, o comerciante e o consumidor. Isso que é muito bacana. À medida que vai comprando, à medida que vai acumulando pontos, ganha. Exatamente. Não tem sorteio, né? Que uma pessoa só... Existe a modalidade. A gente são 4 opções, né? É o leilão maior lance, o leilão maior, o sorteio e o sorteio que que você pode concorrer ou você pode trocar por prêmios, né? Ah, sim. Então eu gostaria que falasse mais a respeito como que é o leilão de maior e de menor lance também. É bem interessante, né? Porque você pode me dizer, mas se eu dei o lance de R$1, um centavo e eu também dei, né? Mas daí vem a pessoa e dá o mesmo lance. Exatamente, vem a pessoa e dá o mesmo lance. Então é o menor lance depois desse. Entendi. Né? O menor lance único, né? Exatamente, o menor e o maior lances únicos. Então é uma forma diferenciada também, né? Já muito propagada e muito difundida. Tem vários veículos de comunicação que usam desse estilo de premiação, né? Com carros, com televisores, enfim. É uma nova modalidade que está dando muito certo. E como que vocês têm visto aí a receptividade do cliente, né? Que, afinal de contas, a campanha ela envolve a SPG, envolve o comércio, que tem que partir, né, dessas entidades, a valorização do cliente, mas o cliente mesmo, como que ele está recepcionando essa campanha? Olha, o cliente está sendo cadastrado agora nesse início de mês, aí nós vamos colocar 18 pontos de totens para fazermos o cadastramento, né? Como eu falei, é um programa de vida longa, né? Então já lançamos a campanha, já passamos, agora vamos fazer o cadastramento desse público e normalmente eles, quando são abordados, eles normalmente, né, você já fica, querem meu CPF, querem... Mas quando nós colocarmos esses totens, eles vão por iniciativa própria começar a fazer o seu cadastro, vai crescer muito mais. Mas a gente já vem sentindo uma interatividade muito grande daqueles que já estão fazendo uso da ferramenta. Sim, e o empresário, né, que tem ali seu estabelecimento, para ele quiser aderir à campanha, como que ele faz? É só ligar na CPG, ou ir até a CPG, ou ligar, que os nossos colaboradores vão ter o maior prazer em fazer uma visita, né, na empresa, explicar toda a modalidade. Existem programas que vão sempre reciclar, né, essa fidelização. A G2 vai trazer pessoal especializado de 3 em 3 meses para estar aqui mostrando e falando da evolução desse programa. Eu estava vendo o conteúdo do programa, é interessante que também fornece cursos para os comerciantes estarem aí, curso de merchandising e de como estar trabalhando também para fidelizar o cliente. Para fidelizar o cliente, né? Porque não adianta nada a gente querer fidelizar, mas não ter como fidelizar, né? Não ter os meios. Exatamente, né? Eu acho que o atendimento, você saber se portar, a etiqueta profissional, o próprio atendimento ao cliente, saber falar o telefone, atender no telefone do seu estabelecimento comercial, fazem total diferença para a fidelização do cliente. Porque, não sei se você concorda, mas a gente está em uma época, né, em que as pessoas estão com poder aquisitivo até maior, né, ou mais pessoas com poder aquisitivo para comprar, mas elas querem o quê? Querem um produto bom e um bom atendimento. Então, ela não precisa sair fora de Ponta Grossa para encontrar esses dois quesitos aí que são o que a maioria dos clientes procuram. Ah, não, com certeza. Em Ponta Grossa está super preparada, está crescendo cada vez mais e a gente percebe que todos os nichos, né, estão se abrindo. Existem muitas opções, né, em termos de... Eu como consumidora, consigo, se quiser comprar um só item, pesquisar em 4, 5 lugares com a mesma qualidade, com o mesmo referencial. Então, hoje em dia, não precisa-se mais sair daqui para poder ter esse tipo de acesso. E como você bem falou, abrangeu maior, as classes C e D estão tendo um poder aquisitivo maior, estão descobrindo o prazer de consumir, né? Isso Sim. É muito, muito bacana, né? E quem não gosta de ser bem atendido, né? Pois é. Quem não gosta de ser bem tratado, de ser bem recepcionado. Então, isso é muito importante que o comerciante tome ciência que passou o tempo
que era pôr um balcão, erguer a porta e tá aqui. Não, hoje em dia a gente tem que ser muito profissional e profissionalizar e capacitar os nossos, os nossos colaboradores que estão conosco. Gerir também é capacitar. Pois é, e o diferencial dessa campanha, pelo que eu percebi, que ela não é pontual, né, como algumas outras campanhas, como você mesmo falou, de Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, Dia dos Namorados, elas são mais focadas, né? Essa ela já tem uma abrangência maior. Sempre vai dar um enfoque maior, claro, nessas datas que são datas que movimentam, que a evolução do comércio fica maior. Mas ela é uma campanha, ela é um programa de fidelização de janeiro a dezembro. Nós trabalharemos os 365 dias do ano como se fosse nosso Natal. Maravilha, eu gostaria de aproveitar a sua presença e, logicamente, deixar você à vontade para responder ou não, mas essa semana a gente acompanha a Câmara Municipal e a gente viu um projeto foi protocolado na casa por um vereador para aí proibir, né, que o grande comércio varejista, que ele chama, que é o comércio da Vicente Machado, da Bodeno Taques, das avenidas dos bairros, da Carlos Cavalcante, enfim, esse comércio varejista local, proibindo que eles abram aos domingos, né, sob a alegação aí de que os funcionários teriam mais tempo para ficar em casa com a família, né? Foi um projeto polêmico, teve quem defendesse, teve quem é contra, né? Não sei se tem uma opinião formada a respeito disso. Olha, eu tenho. Quando a gente quer o progresso, né? O progresso tem um preço, né? E realmente o preço seria abrir mão desse final de semana, desse domingo, o comerciante e tal. Mas também nós ganharíamos, por outro lado, porque teríamos que aumentar o nosso quadro de funcionários para poder dar folga. Então, tudo tem um contraponto, uma contrapartida. E é só a gente viajar pelo mundo afora e ver como que funcionam as grandes cidades. E se balizar por elas. Eu acho que se a gente quer ser grande, a gente tem que se balizar pelo grande. Eu sou a favor de abrir o comércio no final de semana. Pois é, porque muitas pessoas falavam, não, mas a gente conseguiu avançar, né? Agora, de repente, uma lei nesse sentido vem interferir. Toda lei que interfere diretamente no comércio, ela já tem que ser vista com muito cuidado. E é muito polêmico essa parte trabalhista, né? De abrir, de horas de descanso. Mas eu vejo assim, como um crescimento, porque nós precisaríamos de mais mão de obra para poder cobrir as folgas, né? E realmente, trabalhar 30 dias no mês é muito diferente que trabalhar 26. A tua relação no final do mês fica, né, de custo-benefício melhora, mas esse é o meu ponto de vista. Eu acho que cada qual pensa, né? Mas eu gostaria de ver ainda Ponta Grossa realmente de uma forma diferenciada, né? Com tudo aberto, com muito movimento, com muita agitação, né? Porque nós somos um centro, deveremos atrair, né, a micro-região para estar aqui no final de semana. Exatamente, esse é um ponto, né? Porque no final de semana que as pessoas de outras cidades podem vir para Ponta Grossa e consumir aqui. Com certeza. Gerando emprego, gerando renda. E mais emprego. Acho que isso que é importante, né? A gente pensar em fontes de renda maior. Então tá certo, gostaria de agradecer então a sua presença aqui, Flávio, falando a respeito dessa campanha interessante para o comércio local, dando a sua opinião também para esse projeto que vai estar em trâmite na Câmara Municipal e agradecer a sua presença então aqui no programa Doc.com. Eu que agradeço a oportunidade e gostaria de convidar a todo comerciante a entrar nesse programa de fidelização. Você só tem a ganhar. Ok, então essa foi a entrevista com a Flávia Barrichello, que é diretora de comércio da CPG. No próximo bloco, damos sequência à série de entrevistas com candidatos a prefeito de Ponta Grossa. Vamos entrevistar o candidato do PCB, Christopher Banach. É um instante só, não saia daí. Doc.com, você bem informado. Estamos apresentando Doc.com. Voltamos a apresentar Doc.com. Entrevista. Estamos de volta com o programa Doc.com, na sequência da série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Ponta Grossa, essa série de entrevistas feitas pelo Doc.com, aqui pela Band TV Vila Velha, e também em parceria com o Jornal da Manhã, e reproduzindo aí no Jornal da Manhã de domingo, das edições especiais de domingo, os principais trechos. Estamos hoje com o candidato do PCB a prefeito, Christopher Banach, que vai falar com a gente sobre suas propostas. Boa noite, Christopher. Boa noite, Eduardo. Boa noite para os seus espectadores.
Bom, Christopher, você, para a maioria, para o grande eleitorado, é um nome novo que surge nessa campanha à Prefeitura de Ponta Grossa neste ano. Gostaria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória na política. Eu sei que você já foi candidato a deputado estadual, pelo PCB, e gostaria que você se apresentasse aí para o nosso telespectador. Sim, Eduardo, eu comecei na política no movimento estudantil, dentro do Grêmio Estudantil, fui o presidente do Grêmio Estudantil do Colégio Alzira. Dentro do PT também fui militante há um bom tempo, né, no governo do hoje concorrente também à Prefeitura Péricles. Fiz parte do orçamento participativo, fui delegado, coordenador, conselheiro. Trabalhei junto em parceria com a Associação de Moradores lá do Santa Paula, que sou morador de lá. E saí do PT por alguns problemas, até mesmo de ideologia. A ideologia do PT não teve alguns confrontos, teve essa mudança, um partido de esquerda que começou a ir para o centro, mais para a direita. Então a gente saiu do PT e acabou tendo uma afinidade, tendo um alinhamento com o PCB, onde estou lá desde 2007. Em 2008 fui convidado a sair candidato a deputado estadual e agora para fortalecer o partido candidato a prefeito. Sim, e eu estava falando até mesmo essa questão de ideologia e de ter realmente um sentido, né, para pertencer a um partido. Eu conversava aqui com os candidatos do PSOL, né, com o Leandro Dias, eu vou conversar ainda na sequência, deve ser na próxima semana, mas o candidato a vice, o Sérgio Santos, e conversava também com o seu próprio vice, né, com o Mário Tavares, a respeito de que as pessoas geralmente estavam no PT, né, até assumir o governo, né, o governo federal, que depois disso houve uma certa choque de identidade ali no partido, digamos assim, e algumas pessoas saíram. No caso do PCB, né, o Partido Comunista Brasileiro, que muitas pessoas, fora que veem a palavra comunista ali, às vezes muitas se assustam, né? Como que você pode definir aí a ideologia do partido e o que o PCB de Ponta Grossa pensa? Sim, hoje o comunismo é diferente, não é mais aquele comunismo antigamente. Hoje o comunismo é socialismo, seria um partido social. Né? Não é mais aquele comunista de antigamente, aquele comunista que o pessoal tinha aquela visão errada. É difícil ainda convencer o pessoal hoje dessa nova ideologia do partido, dessa ideologia socialista. Mas eu acredito que a população está sendo mais esclarecida e dentro de mais uns 3, 4, 5 anos vai ser reconhecido bem como um partido mais social. A gente tem bastante candidatos a vereador e prefeito dentro do Brasil que estão com reais chances de se eleger. E essas pessoas, esses candidatos vão mostrar que o partido é de uma ideologia diferente, é socialista, é um partido que veio para somar com a população, para somar com o povo. Sim, e a gente vê, tinha até a candidatura do Alfeu estar válida, tínhamos 6 candidatos a prefeito, 3 com maior apelo aí popular, que já passaram pelas urnas, um empresário local, né, e tínhamos 3 candidaturas digamos, de menor expressão, porque eram pessoas que não tinham passado ainda também por uma candidatura. Com a saída do Mansani, ficou você e o Leandro, né? E muitas pessoas falam, mas eles não têm chance de vencer, eles não têm aí o recurso para colocar na campanha, esse tipo de coisa. Mas também há quem diga que a eleição municipal é o momento de cada partido se fazer presente, né? Ter um candidato a prefeito para mostrar suas ideias, mostrar suas propostas, e parece que é isso também que o PCB está fazendo aqui em Ponta Grossa. Como que você vê essa situação? Sim, na verdade, chance todos têm, né? Todos são concorrentes, todos têm chance. Existe maior chance daqueles que têm mais recursos financeiros. Hoje a política é elitizada. E enquanto a política for elitizada, o povo vai sofrer as consequências. Isso é uma realidade que a gente está tentando mudar, mas é difícil convencer a população ainda disso. Que por trás de grandes doações financeiras, de 5 milhões, de 2 milhões e 600 mil, existem empresas, existem interesses partidários por cima, e depois esse candidato fica com o cabo preso, com esses grandes empresários, com esses partidos locais, estaduais, federal, vão ficar com o cabo preso. Vai ter uma consequência para a população. Não vai ser para o candidato, vai ser para a população. Né? O PCB tem uma visão diferente. A visão do PCB é uma visão bem socialista, é uma visão diretamente com o povo. A nossa campanha é uma campanha que não tem muito recurso financeiro. O que a gente tem é de doação de pessoas físicas, nada jurídico, a gente não pega nada de empresas, até mesmo para não ficar devendo favores depois.
e estamos tentando trabalhar em cima do nome, fortalecer o partido, se não nessas eleições, para as próximas, trabalhar com um pouquinho mais de força, um pouquinho mais de recursos e também de pessoas físicas, para conseguir fortalecer mesmo a sigla e fortalecer os candidatos do partido. Essa é a diferencial de uma candidatura como a minha, como a do Leandro, e a candidatura de grandes potências, grandes candidatos, que provavelmente devem ser eleitos, mas que a população tem que ficar muito esperta, porque depois quem vai pagar, quem vai sofrer a consequência, quem vai pagar o preço da campanha vai ser o povo. Tá certo. E eu estava percebendo aqui que até você tem um material de rua, né? Algum material de divulgação ali da campanha. Mas eu não vi ainda os seus programas no rádio e na TV, né? Como que você está pensando isso? Sim, a gente tem um material de rua porque eu tenho uma empresa particular, né? Uma empresa da família que acaba me favorecendo um pouquinho nesse ponto. É claro, não como os outros candidatos que são da elite. E o material de televisão, como todos sabem, é bem antidemocrático. Se fosse democrático, seria tempo igual para todos os candidatos, né? O horário eleitoral é gratuito, mas a produtora que grava cobra fortunas. A produtora chegaram a pedir para nós mais de 100 mil reais a gravação. Aí a gente conseguiu uma parceria, uma permuta em Curitiba, né, com uma produtora de lá, a gente tem parceria em Ponta Grossa, inclusive que a minha empresa tem parceria, que vai conseguir fazer um preço bem mais acessível para a gente, né. Na base da permuta a gente vai conseguir fazer uma parceria legal com essa empresa e fez um preço bem mais acessível para a gente começar a gravar aqui para frente, né. Porque, como eu falei, a condição financeira é desfavorável para os partidos pequenos, como para os partidos grandes não é. Eles têm condição de pagar milhões numa gravação. A gente não tem. Custa caro, né? Custa caro. E a gente não vai, se for eleito, cobrar isso do povo depois. Exatamente. E, Christopher, ontem saiu aí pela RPC TV o resultado da primeira pesquisa Ibope. Inclusive foi repercutida no Jornal da Manhã de sexta-feira de hoje. Como que você viu esses números, né? Só para a gente frisar aqui, pareceu empatado tecnicamente, né? O Péricles de Mello com 33%, o Marcelo Rangel com 32%, né? O Márcio Paulic vem em terceiro com 15%, Leandro Dias 1%, não sabem 12%, Brancos e Nulos 7%, você não chegou aí a somar 1%. Você acredita que muito por conta mesmo de não ter aparecido até o momento nos programas eleitorais? Sim, acredito que a não gravação dos programas até o momento influencia muito. A grande população vê o programa eleitoral e ter as suas conclusões em cima do programa eleitoral. Como a gente não teve programa ainda na rádio e na televisão, e a gente tem uma freada um pouco na campanha para poder fazer essas gravações, sumiu o nosso material de campanha da rua. Então a gente não é lembrado, quem não é visto não é lembrado. Como mudar isso daqui para frente? Trabalhar em cima, a gente está gravando os programas de televisão, a partir de segunda ou quarta-feira da próxima semana já estaremos com o programa no ar e os materiais de campanha de volta na rua, né? Tem os militantes do PCB que estão à disposição da gente para trabalhar em cima, né? E vamos estar com o material na rua, vamos dar uma trabalhada em cima nas últimas semanas, nas últimas 3 semanas, para ver se conseguimos reverter um pouquinho esse quadro e subir nas pesquisas. E voltando a falar aqui de uma pesquisa, qual o valor aí? Muitas pessoas falam, né, desde a eleição de 2010, onde algumas pesquisas, inclusive de institutos grandes, foram impugnadas, né, naquele embate que estava entre o Beto Richa e o Osmar Dias em 2010. Então, desde lá tem um pouco de receio em relação às pesquisas. Como que você vê a influência de uma pesquisa numa eleição para a Prefeitura de Ponta Grossa? Eu acredito que a pesquisa influencia bastante o eleitorado. Muita gente ainda vota pela pesquisa. Eu não acho uma pesquisa 100% confiável. Em 2008 a gente teve a prova disso, onde a gente teve o Juscelito Canto em primeiro lugar e ele acabou ficando em terceiro fora das pesquisas. E o Pedro Vosgal, que estava em terceiro, acabou assumindo a liderança e foi eleito prefeito. Então, pesquisa, o nome diz, é uma pesquisa, né? Mas é feito com 400, com 600 pessoas, tendo em vista que a gente tem mais de 200 mil eleitores. Então, a gente não pode tomar por base. Por exemplo, eu tenho uma forte índice de votação dentro do Santa Paula, que é onde eu moro, onde eu tenho a minha atuação. Sim. A pesquisa foi feita em outras localidades. Acredito que se tivesse sido feita dentro de Santa Paula, a gente teria mais números nessa pesquisa. Então, a pesquisa auxilia, mas não é 100% confiável. E nessa pesquisa do Ibope foram ouvidas 504 pessoas aí, entre o dia 25 e 30 desse mês.
e a margem de erro é de 4 pontos. Por isso o empate técnico, né? Aí entre o Péricles e o Marcelo, um com 33, o outro com 32, mas se oscilar dentro da margem de erro, pode ser 4 pontos para mais ou para menos, então estão empatados. Mas isso aí é uma coisa que realmente, como você falou, ele indica, né? É um indicador de momento, mas não que o eleitor deva basear totalmente seu voto por números de pesquisa. Sim, com certeza. A pesquisa, como falei, em 2008 teve uma reviravolta muito grande, né? E não sei até que ponto nessa pesquisa hoje a gente pode ter a real noção. Ainda mais que falta mais de um mês para a eleição, então muita coisa pode mudar. E 540 pessoas é um número bem pequeno. Se fosse ouvidas muito mais pessoas, eu acredito que esses números podiam ser diferentes. Então, Christopher, esse foi o primeiro bloco da nossa entrevista com o Christopher Banach. Temos mais 2 ainda para conversar. Vamos falar a respeito de plano de governo, de propostas para Ponta Grossa, na sequência da nossa entrevista. Não saia daí, doc.com, você bem informado. Estamos apresentando doc.com. Voltamos a apresentar doc.com. Estamos de volta com o programa doc.com, na sequência da entrevista com o candidato a prefeito de Ponta Grossa, Christopher Banach. Bem, Christopher, falávamos no bloco anterior a respeito da sua trajetória política, a respeito de estratégia de campanha, né? Mas eu gostaria de fazer a pergunta para você, aquela velha e tradicional pergunta de por que você quer ser prefeito de Ponta Grossa, o que te levou aí a colocar seu nome à apreciação da população pontagrossense para tentar ser prefeito da cidade. Bom, em primeiro lugar, é sonho desde criança, sonho desde os tempos de escola, do movimento estudantil, de ver uma cidade diferente, uma cidade feliz, uma cidade mais social, uma cidade com mais oportunidades de emprego, uma saúde melhor, segurança principalmente, que é um ponto primordial dentro da prefeitura, que a prefeitura tinha que trabalhar muito bem. E, em segundo lugar, um convite do partido, que eu faço parte já desde 2007, fizeram um convite para a gente sair candidato e, aliando a vontade de sair candidato e a vontade de ver uma cidade melhor, e o convite do partido a gente aceitou o convite, convidou o Mário, que é um companheiro da gente da trajetória desde o início do partido, né, que eu entrei no partido Tavares, aqui, o Mário Tavares, nosso candidato a vice. Sentamos, conversamos, ele aceitou, né, fiquei muito feliz quando ele aceitou o meu convite e estamos aí na disputa. Certo, Christopher. A gente tem feito pelo Jornal da Manhã uma série PG em debate, Ponta Grossa em debate, discutindo os principais assuntos, as demandas que o próximo prefeito terá que enfrentar aqui em Ponta Grossa. E eu lembro que a gente já tratou de alguns temas de relevância em que você se posicionava. Gostaria que você falasse agora aqui para o telespectador do doc.com a respeito das suas propostas para a saúde pública, né? Que entre a eleição e sai a eleição, a saúde pública parece que é o grande foco aí das campanhas, né? Das propostas de governo, por ter uma demanda grande, à medida que a população cresce também a carência por serviço de saúde, e nessa área me parece que é o principal desafio do próximo prefeito. Quais são as propostas pontuais aí sua para a saúde? A saúde é um caos em Ponta Grossa e em várias outras cidades. A prefeitura não trata como deveria tratar a saúde. Existe muita falta ainda de recursos públicos e uma falta de uma administração mais voltada para a saúde. Em nossa gestão, a gente vai trabalhar muito em cima da saúde, vai tratar a saúde como um ponto principal, como um ponto mais importante. A saúde deve ser tratada como um ponto mais importante. A gente tem as propostas de criação das USS, Unidade de Segurança e Saúde, que vai aliar as unidades de saúde e os módulos da Guarda Municipal, onde a gente vai reduzir custos, né? Vai ter os 2 pontos num só, reduzindo custos e ainda a Guarda podendo cuidar do patrimônio público, porque é uma vergonha postos de saúde, né? Nos dias de hoje, no ano que nós estamos, sendo arrombados, sendo assaltados, prejudica nos dias posteriores o atendimento. Vamos valorizar os profissionais da área médica, vamos trabalhar em cima de contratação de novos profissionais, em cima de parcerias com universidades, a Universidade Estadual e também universidades particulares, para esses profissionais fazerem estágio dentro da prefeitura
e muitas outras ações que a gente está preparando e atualizando constantemente o nosso plano de governo, conversando com profissionais da área e sempre captando novas ideias para trabalhar em cima da saúde, para colocar em nosso plano de governo e atualizando o plano de governo diariamente. Bem, Ponta Grossa, por ser uma cidade polo da região, além da população, perto aí de 300 mil habitantes, também tem a população da região. Para isso foi construído, para dar um suporte, foi construído o hospital regional, né? Aí no governo do estado, no governo passado, governo Requião, mas até o momento não funciona plenamente. E também temos um hospital municipal, que agora não se pode nem mais chamar de pronto-socorro, porque não cumpre os requisitos para ser um pronto-socorro, um hospital municipal, que também enfrenta aí vários problemas ao longo do tempo. Como fazer para solucionar esses problemas de atendimento aí da grande população? O Hospital Regional é um elefante branco dentro de Ponta Grossa. É uma obra eleitoreira, uma obra que foi feita apenas para mostrar a política, uma obra que foi trabalhar em cima de política. Um hospital que foi feito sem projeto de engenharia, um hospital que não pode, que a maca não passa numa porta, enfim, é uma vergonha para Ponta Grossa, o Hospital Regional. E o pronto-socorro, como você mesmo falou, não pode nem ser chamado de pronto-socorro, né? Temos que trabalhar em cima, trabalhar com parcerias, como a UEPG tinha parceria, né? Não tem mais, tem que revitalizar, reestruturar essas parcerias e trabalhar em cima, com a contratação de novos profissionais, com trabalho em cima de estagiários, separar a unidade, a parte mais emergencial das partes mais corriqueiras, não nesses termos, né? Mas enfermidades de menor gravidade, né, com as de maior gravidade. Deveria ser, e na nossa gestão vai ser separado a menor gravidade com a maior gravidade dentro do pronto-socorro, para trabalhar sendo em paralelo e sendo mais efetivo esses atendimentos. Fala-se muito também que a atribuição a gente falou em hospital regional e pronto-socorro, são atribuições até do governo do estado e do governo federal, que o município, claro, tem que ir em busca desses recursos, né, a papel da prefeitura, mas quem dá esses recursos é o governo do estado e o governo federal. O município é responsável pela saúde básica, né, atenção básica, e aí é onde está grande parte da reclamação também, que o morador lá do bairro vai atrás do posto de saúde e encontra fechado, ou não encontra médico, né, reclama também dos CAS, que existem filas. Nessa saúde básica, posto de saúde, CAS, programa de saúde da família, como pretende aí atuar no seu governo? Da mesma forma, trabalhar com parcerias, trabalhar com contratação de novos profissionais. A área de saúde tem que ser uma área muito bem valorizada. Como eu falei, constantemente a gente está atualizando nosso plano de governo e trabalhando em cima, principalmente da parte de saúde, conversando com profissionais e tudo mais. Em época de campanha complica mais, né, a parte da saúde, né, porque metade dos nossos médicos saem candidato. Tem mais essa agravante. Isso também deveria ser revisto. Eu acredito que o médico que sai candidato em época de eleição e para de atender é complicado, uma situação bem complicada, né? Prefiro até não comentar sobre a situação dos médicos. Mas a gente vai trabalhar muito em cima da saúde. Como eu falei, vai ser uma prioridade no nosso governo, nosso plano de governo está sendo atualizado constantemente, e em cima da saúde principalmente. Além da saúde, Christopher, outro tema que tem ganhado aí as rodas de conversa, de discussões, é a segurança pública, o aumento aí da violência, né, gerando até uma grande preocupação na população pontagrossense. Como lidar com a questão da segurança? A Guarda Municipal hoje não tem o poder de polícia, o poder de estar trabalhando em cima e estar resolvendo os grandes problemas da população. A gente tem que trabalhar em cima de medidas preventivas com o Guarda Municipal. Outra coisa muito interessante seria a instalação de mais câmeras de monitoramento, né, nos grandes redutos, onde tem bastante pessoal, onde tem os índices maiores de criminalidade, e trabalhar com o Guarda Municipal em cima das medidas preventivas. E em parceria com o governo do estado, reestruturação da Polícia Militar, que hoje a Polícia Militar conta com 4, 5 viaturas. Sim. Né? É uma situação bem complicada, ela não tem pessoal e não tem veículos para trabalhar. Agora, se vocês forem no pátio das empresas terceirizadas do governo do estado, que fazem a manutenção, vocês vão encontrar 30, 40 viaturas paradas.
né? Eu falo isso com propriedade porque eu trabalho, também faço esse serviço dentro da minha empresa de manutenção das viaturas, da parte de plotagem, e a gente vê viaturas paradas, 30, 40 viaturas paradas nos pátios de manutenção. O governo do estado não dá a devida atenção à manutenção desses veículos e deixa só a Polícia Militar de Ponta Grossa com 4, 5 viaturas para atender todos os bairros da cidade, o que é uma vergonha. Então a gente tem que trabalhar muito, conversar muito bem com o governo do estado, para o governo do estado reestruturar a Polícia Militar, contratação de novos profissionais, né, pelo governo do estado. Podemos trabalhar com cursos aqui mesmo no batalhão, para a formação desses profissionais, e a manutenção dos veículos para poder dar uma estrutura também para os policiais. Os policiais sem estrutura também não podem trabalhar. Sim, a questão da guarda municipal que você falava, ela existe um déficit muito grande aí de guardas municipais, né? Como conseguir superar essa questão? Agora, é o mesmo sistema da Polícia Militar, também tem um déficit de pessoal, também tem que ser reestruturada a Guarda Municipal, tem que ser feito cursos de formações também para a Guarda Municipal. Eu acredito que a Guarda Municipal, tendo um curso de formação melhor e um atendimento melhor da população, vai ser muito favorável, e a Guarda Municipal tem que trabalhar nessa forma preventiva, trabalhar em cima da preservação do patrimônio e da prevenção da criminalidade. E, como eu falei, a instalação de câmeras também, de monitoramento dentro da cidade, vai auxiliar muito a segurança pública dentro de Ponta Grossa. Christopher, ainda nessa área de segurança, a questão do combate às drogas, né? A gente vê o crack, né? Muitas pessoas viciadas e dependentes dessa droga, que acaba gerando aí também os pequenos roubos e delitos, enfim, a pessoa que está aí dependente, né, que está viciada no crack, sujeita aí a praticar crimes para sustentar o vício. E a gente vê que o poder público ele não tem aí clínicas de recuperação dessas pessoas. Então, muitas pessoas até podem querer sair dessa condição, né, de estar ali viciada na droga, mas não tem essas condições, né? Como fazer para que esse ponto aí seja solucionado? Hoje as drogas onde mais tem a criminalidade, em cima da criminalidade, é onde mais gera criminalidade dentro das drogas, né? Não é de pequenos furtos, é a partir das drogas. A Prefeitura Municipal tem uma clínica que é de recuperação desses doentes, desse pessoal. A gente tem que reestruturar essa clínica e construir mais clínicas de estruturação dentro das possibilidades da Prefeitura, né? Só assumindo mesmo a Prefeitura para a gente saber a real possibilidade da Prefeitura de construir. Mas é uma das propostas do nosso plano de governo, a reestruturação dessa clínica que a gente tem hoje da Prefeitura e a construção de pelo menos mais 2 clínicas, né, para trabalhar em cima com esse pessoal, essa reabilitação desse pessoal, que é muito importante. É uma situação bem delicada de se tratar e muito importante a realização da reabilitação dessas pessoas que são doentes, são pessoas que têm que ser tratadas. Tem muitas pessoas que querem se tratar e não têm condição de pagar uma clínica particular. Então a Prefeitura tem que dar essa estrutura, tem que dar esse espaço para esses doentes, para esse pessoal. Ok, então, Christopher, vamos para um rápido intervalo. Voltamos aí na sequência com o último bloco dessa entrevista com Christopher Barney, candidato a prefeito de Ponta Grossa. É um instante só, não sai daí. Doc.com, você bem informado. Estamos apresentando Doc.com. Voltamos a apresentar Doc.com. O programa Doc.com está de volta nessa entrevista, no último bloco da entrevista com o candidato a prefeito Christopher Barney. Bom, Christopher, falávamos a respeito de questão de saúde, questão de segurança pública aqui em Ponta Grossa. E tem outro problema que a cidade vem enfrentando e que tem que se tomar alguma medida, o próximo prefeito, para que não se comprometa aí no futuro, que é a questão do trânsito, da mobilidade urbana. A gente vê a frota de veículos aumentando a cada dia, a gente vê uma cidade como Ponta Grossa que não foi projetada, com ruas pequenas e
congestionamentos acontecendo aí em horários de grande movimento, né, os horários de pico, e ultimamente até em horários que não são aí considerados de grande movimento. Como fazer para solucionar o que está previsto no seu plano de governo? Nosso plano de governo a gente trabalha principalmente na questão da mobilidade pública, na questão do transporte público, fortalecimento do transporte público coletivo vai favorecer muito a questão do trânsito, da mobilidade urbana. Outra coisa seria o transporte não motorizado. Em nosso plano de governo a gente trabalha muito em cima das ciclovias, para o incentivo das ciclovias e do transporte não motorizado para o pessoal. Hoje acontece muito da pessoa pegar seu carro e ir sozinho ao emprego. Um carro que cabe 5 pessoas, você vai trabalhar sozinho. Sim. E acaba virando caos. Outra coisa que a gente também não pode fazer em nossa gestão é obras em principais vias, né? Principalmente em épocas bem complicadas. Uhum. As obras devem ser muito bem planejadas para não acontecer o caos que temos hoje na Balneotax. A ligação entre bairros também seria muito importante, vai ser muito importante no nosso governo. A ligação entre bairros para não precisar se locomover dentro de ruas principais, trabalhar em cima de ruas paralelas. E a criação do Terminal Santa Paula. A criação do Terminal Santa Paula é muito importante para reduzir também esse fluxo de pessoas que vão em localidades mais próximas, mas têm que se deslocar até o Terminal Central. Então a criação do Terminal Santa Paula vai ser muito importante, não só para a população de Santa Paula, mas como para o fluxo de toda a cidade. Essa questão de transporte até é um assunto que sempre está aí em meio à campanha, e principalmente nesse ano, em que a atual empresa que tem a concessão, a Aviação Campos Gerais, tem a concessão do serviço, tem um contrato de 20 anos, mas ele precisa ser renovado quando completar 10, e completa agora nesse ano, né, já que o contrato foi firmado lá em 2002. Então tem uma série de critérios para a empresa cumprir para que seja renovado. Alguns candidatos a prefeito já declararam que não querem essa renovação, querem abrir nova concorrência. Qual o seu pensamento a respeito desse assunto? Estou totalmente favorável à concorrência e à investigação desses grandes contratos, não só da VCG, como outros grandes contratos da Prefeitura. A concorrência é sempre sadia, sempre saudável, né? O que a gente não pode, como uma proposta de um outro candidato, é a Prefeitura assumir isso e fazer custo zero. Isso não existe, né? Isso o povo tem que analisar muito bem, né, essas propostas dos outros candidatos. Mas a licitação dentro da concorrência é muito saudável, muito sadia, e só vai favorecer o povo. Mas também temos que ficar esperto que se a gente colocar mais uma empresa, como tem proposta de outros candidatos também, de repente a demanda de duas... Primeiro que o fluxo no trânsito urbano vai congestionar mais com duas empresas. E mais ônibus rodando. Mais ônibus rodando. Segundo, se hoje a VCG pratica um valor de passagem com aquele número X de pessoas, se as duas empresas tiverem metade dos passageiros, será que o custo não vai aumentar? Também tem que ser visto isso. Não é uma coisa que a gente pode pegar e simplesmente sentar e não vamos fazer ou não vamos fazer. Tem que ser feito um estudo, tem que ser feito um planejamento muito grande. Não é nada que a gente possa fazer sem pensar e simplesmente assinar ou falar da boca para fora. Mas a revisão desses contratos e o trabalho em cima desses contratos é muito importante. Tem que ser revisto isso. Isso que você fala também, além do contrato do transporte, temos o contrato da coleta de lixo, né? Grandes contratos, falando de grandes contratos, também tem. Seria desses contratos aí que você fala também para rever? Sim, com certeza. Eu acredito que existe alguma coisa por trás desses grandes contratos e deve ser revisto. A gente não pode simplesmente deixar a população pagar o preço desses grandes contratos. Tá certo, professor. Outra área que não poderíamos deixar de comentar é a questão da educação, né? Afinal de contas, a prefeitura é responsável pelo CMEIs, pelo ensino básico aí da nossa população e precisa de investimentos. Como você contempla a educação no seu plano de governo? A educação é muito importante. Sem educação, eu com certeza não estaria aqui e nem você, né? A gente tem que valorizar os profissionais da educação. Eu também tenho um exemplo dentro de casa de educação. Minha irmã é professora da rede municipal, é concursada da prefeitura. Uhum. E ela não é, como todos os professores, não são bem valorizados. Quando o professor faz um segundo curso, um mestrado, ele não é valorizado, ele só é valorizado pelo primeiro. Então a prefeitura tem que rever isso, tem que incentivar
a contínua formação desses profissionais, né? O salário hoje dos professores de Ponta Grossa é menor do que o salário de professores de cidades do interior do Paraná, né? É cerca de 20% menor de algumas cidades do interior, do que algumas cidades do interior pagam. Tem que ser visto isso também. A prefeitura não pode pagar menos do que uma cidade que tem uma arrecadação menor, né? A constante formação desses profissionais é muito importante, né? Existem outros candidatos também que têm uma proposta de doação de computadores para os professores e para os alunos. Estão falando que eles vão trazer. Isso é uma lei federal. A partir do ano que vem, qualquer candidato, não precisa ser o candidato de X partido, daquele ou desse partido, que vai fazer isso. Qualquer candidato, qualquer partido vai poder fazer isso. Vai poder trabalhar em cima da doação desses computadores. É uma lei federal, não é o candidato que vai fazer. Então também a gente tem que ficar muito esperto, a população de Ponta Grossa tem que ficar muito esperta em relação a essas falsas promessas. Tá certo, Christopher. A gente vê no atual governo, né, do prefeito Pedro Voz Grau Filho, que ele gosta de fazer grandes obras, né? Um exemplo disso é a arena multiuso ali de esportes na Avenida dos Vereadores. Também temos a construção de escolas, CMEs, construção do restaurante popular, que deve ser inaugurado em breve. E o próprio prefeito sempre falou que prioriza essas grandes obras. O governo que antecedeu o prefeito Pedro Voz Grau na prefeitura, que por coincidência ou não é do deputado Péricles, que hoje concorre novamente como candidato a seu adversário, seu concorrente, era mais focado na questão de atender os bairros, de fazer aquela questão do orçamento participativo, como você bem falou que até participou, né? Um governo seu, como que você acredita que vai ficar marcado na história de Ponta Grossa? Vai ficar marcado principalmente pela questão da saúde e segurança, as duas coisas principais que o governo tem que ser marcado. O Pedro Voz Grau veio da questão da construção, né? Até mesmo porque ele tem construtor e trabalha em cima disso, né? Foi marcado por essas grandes construções. O Péricles do PT, dentro do antigo PT, né? Que era com participação popular, apesar do orçamento participativo na gestão do atual prefeito, ele usava apenas 1% do recurso da prefeitura, enquanto cidades que nem cidades do Rio Grande do Sul chegavam a usar 7%, 8%. Então, os valores do orçamento participativo podiam ser muito maior. Era uma falsa ilusão, era uma ilusão que o povo tinha de poder trazer as obras do bairro, né? Sendo que 7% contra 1% aqui de Ponta Grossa é um valor muito bem diferenciado. Mas a nossa gestão vai trabalhar muito em cima da saúde e da segurança pública, que são os dois principais fatores que a cidade precisa, que hoje é a reclamação de toda a população. Vamos trabalhar em cima da segurança e da saúde. Tá certo então, Christopher. Gostaria de deixar um espaço aqui do programa Doc.com aberto para suas considerações, para falar diretamente com o nosso telespectador, né, a quem você pode colocar um pouco mais das suas propostas. Deixar esse espaço então para que você use para suas considerações finais. Muito obrigado, Eduardo, muito obrigado a todos que estão assistindo. Deixo o meu nome à disposição, Christopher Banac, candidato pelo PCB a Prefeito Municipal de Ponta Grossa, Prefeitura Municipal de Ponta Grossa. E com certeza você não vai se arrepender do seu voto. A gente vai trabalhar muito em cima da saúde e da segurança, também em cima da educação. O esporte também tem que ser muito bem valorizado em nossa gestão e vai ser. A gente tem uma equipe, uns profissionais capacitados para trabalhar em cima de todas essas áreas. Vamos fazer, e não é promessa de político, porque eu não sou político profissional como os outros. Eu sou um cidadão revoltado com a atual situação das cidades, que quer mudar, quer mudança, sonha isso desde de movimento estudantil e me candidatei para isso, me candidatei para fazer a diferença, para trabalhar em cima da saúde, da segurança, da educação e principalmente da questão do esporte. Agradeço a todos, agradeço a você, Eduardo, e toda a equipe do Doc.com. Tá ok, então. Muito obrigado, Cris. Eu que agradeço. Obrigado, Eduardo. Essa então foi a entrevista com o candidato a prefeito Christopher Banac, do PCB, que concorre à Prefeitura de Ponta Grossa. No próximo programa, na próxima sexta, vamos ter uma nova entrevista com o candidato Leandro Dias, do PSOL, falando a respeito das propostas nessa série de entrevistas do programa Doc.com, aqui na Band TV Vila Velha, em parceria com o Jornal da Manhã, que reproduz os principais trechos dessas entrevistas no jornal de domingo, na edição de domingo, então, do Jornal da Manhã.
Para quem quiser rever o nosso programa, também estará disponível no site do Plantão da Cidade, no plantãodacidade.com.br, e também no site do Jornal da Manhã, a partir de segunda-feira, no jmnews.com.br, ou diretamente no nosso canal no YouTube, no youtube.com/programa DocCom. Para você que quiser enviar sugestões, conversar aqui com a gente, com o doc.com, o e-mail é programadoccom@gmail.com. É isso aí, uma boa noite e até sexta que vem, quando temos um encontro marcado com a informação. Doc.com, você bem informado. Doc.com. Você bem informado.